Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa semana foi especial, né? Teve Dia das Mulheres. Vocês ganharam aí pelo menos um chocolate durante a semana? Então, a gente sabe, né, que o motivo do Dia das Mulheres não é a questão mais importante, né? Igual Natal. A gente sabe que Jesus não nasceu naquele dia, mas é bom a gente ter um dia, né, para a gente pensar nas mulheres. Um dia especial para que a gente possa lembrar das mulheres. E, por conta disso, a igreja hoje a gente não está seguindo a série, né? A gente está fazendo a série do livro de João, estudando o Evangelho de João. Mas aí hoje a gente está dando essa pausa para a gente trazer uma mensagem diferente, não voltada só para mulheres, porque não temos só mulheres aqui, mas uma mensagem diferente nesse dia, temática. Mas semana que vem nós continuaremos com a série de João, em nome de Jesus. E o tema que eu pensei em trazer para vocês nessa noite foi um tema que eu pensei a semana inteira, e é a sabedoria de Deus. Quando a gente pensa, né, em mulher e pensa em sabedoria, vem logo aquele versículo na nossa mente, né, de Provérbios 14:1, que a mulher sábia edifica o lar, mas a tola, com as próprias mãos, o destrói. Né? Então, quando a gente pensa em sabedoria e pensa em mulher, né, a gente já pensa nesse versículo. E eu confesso que esse versículo, por muito tempo, eu tinha um pouquinho de raiva desse versículo. Eu pensava assim, por que só a mulher que tem que ter sabedoria? Por que é a gente que tem que edificar o lar? Né? Por que a mulher que tem que ser a sábia, quando as coisas dão errado, fala assim, a mulher que não foi sábia no lar? Isso não acontece? E, por vezes, eu tinha raiva desse versículo. Por que eu tenho que ser sábia? Por que eu que tenho que ser a sábia do lar? E a gente não se dá conta o tanto que as ideias feministas, o tanto que os pensamentos desse mundo, eles estão infiltrados na nossa mente. E eles vêm por várias janelas. Eles vêm pela mídia, eles vêm por propagandas, por uma novela. Várias coisas tentam fazer a gente pensar e diminuir o nosso valor, diminuir aquilo que a Bíblia diz que nós somos, ou achar que o que a Bíblia diz está errado, é ultrapassado, é para outra época. Isso é um pensamento diabólico, porque tudo que a palavra diz é para nós hoje. Tudo que a Bíblia diz a respeito da mulher e do homem é para nós ainda hoje. Então, esse sentimento que a gente tem, esse incômodo, nada mais é do que essas mentiras que a gente carrega sem perceber, que vão contra a palavra de Deus na nossa vida e contra o que Deus quer que a gente seja. E, assim, falar de sabedoria, a gente pensa assim, nossa, então ela é sábia, né? Ela vai vir falar de sabedoria. De maneira nenhuma. Né? Nenhum pregador, quando está aqui em cima, ele já alcançou, de fato, né? Igual Paulo falava, eu ainda não alcancei, mas eu prossigo para o alvo. Então, Deus me dê misericórdia para falar desse tema aqui, a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus. E hoje de manhã a pastora Miriam trouxe uma palavra muito especial, eu conversei com ela um pouco à tarde, e ela trouxe justamente o que a Bíblia diz, o que Gênesis diz sobre a mulher. Né? Quando Deus criou ali o homem, ele falou que não era bom que o homem ficasse sozinho. E aí ele cria a mulher, e aí ele fala, agora ficou muito bom, agora ficou bom, agora está completo. E qual a palavra que Deus usa para a mulher, quando ele entrega a mulher para Adão? Ela vai ser a sua auxiliadora. E esse é um outro termo que o mundo tenta menosprezar, tenta te rebaixar, eu sou auxiliadora. Sendo que não, isso não é um termo pequeno. Né? Auxiliadora vem do hebraico ezer. Então, o ato de auxiliar alguém não te rebaixa, muito pelo contrário. Para você auxiliar alguém, você tem que ser forte, você tem que ser firme para você dar apoio para alguém. Né? E esse suporte, para você suportar alguém, você tem que ser forte. E é interessante que esse termo é usado para o próprio Deus, para descrever o próprio Deus. Ali em Salmo 118:7, tem um versículo que diz assim, o Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. O Senhor está comigo, Ele me ajuda. É o mesmo termo usado para a mulher como auxiliadora.
Então, é a pessoa que ajuda, a pessoa que está ali do lado do homem, para dar apoio, para ajudar. E há muita beleza nisso, há muita nobreza nisso. Então, rejeite os pensamentos, esses pensamentos. Eu quero que você, mulher, esteja aqui com esse coração justamente aberto a receber o que a palavra diz que você é, o que Deus diz que você é. Né? Mas a palavra também que eu trago hoje não é só para mulheres. Como eu disse no começo, a gente tem homens aqui. E a sabedoria de Deus, ela é disponibilizada não apenas para as mulheres, mas para todos nós, todos aqueles que conhecemos o Senhor. A gente tem acesso a uma sabedoria do alto, uma sabedoria que não é conforme a do mundo, não tem a ver com conhecimento, não tem a ver com ler muitos livros, estudar muito, não. Ela é dada a gente simples. Quantas pessoas que a gente conhece tão simples, tão pouco estudadas e tão sábias, vocês conhecem pessoas assim? Tão sábias, uma sabedoria de vida. Isso é dom de Deus. E Deus não olha quem merece ou quem não merece receber. Ele dá, de boa vontade. E, para isso, para a gente estudar esse tema, eu queria que a gente fosse lá para a carta de Tiago. Se você trouxe sua Bíblia aí, pode abrir, por favor. A carta de Tiago, ela é considerada o livro da sabedoria, né? Uma literatura de sabedoria, assim como Provérbios é no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a carta de Tiago ela traz muitos princípios práticos para a vida cristã, como você deve agir, como você deve ser com seu irmão, o que você deve, o que você não deve fazer. Então, conselhos para a vida. E eu gosto muito da carta de Tiago. Eu comecei a gostar da carta de Tiago, foi no início da pandemia. Eu lembro que eu estava muito fria na fé, no primeiro ano de pandemia. E eu comecei a ler o livro de Tiago todos os dias. E durante um ano, todo dia eu li o livro de Tiago, todo dia. Eu falei, eu vou ler esse livro até eu entender, até ele virar pelo menos 1% de vida dentro de mim. E eu apaixonei pelo livro de Tiago. E toda vez que eu não estou bem, eu volto para o livro de Tiago, porque a gente esquece, e às vezes a gente precisa ser lembrado, né? Então, em Tiago, a gente vê esses princípios para a vida cristã. Ele é meio que um espelho do Sermão do Monte, do que Jesus disse ali no Sermão do Monte. Então, ele traz muitos ensinamentos. Então, a gente vai ler lá Tiago, no capítulo 1, versículo 5. O títulozinho lá a gente já vê, ó, como obter a sabedoria. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e se-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tem uma outra versão, não sei qual que é a sua aí, mas diz que Deus ele tenha alegria em conceder o pedido por sabedoria. Ele tem prazer quando um filho vira para ele, Senhor, me dá sabedoria, me dá da tua sabedoria. E você pede aquilo sem duvidar. Ele tem alegria em conceder esse desejo a nós. E como nós precisamos da sabedoria do Senhor. Como nós precisamos. Essa sabedoria de Deus é como se fosse uma aplicação prática da palavra dele, dentro do nosso contexto. Né? Cada um de nós temos a nossa história, o nosso dia a dia. E ali, durante o seu dia, você passa por diversas situações, diversos momentos que você tem que tomar uma decisão ali rápido, você tem que dar uma resposta para um filho, você tem que dar uma resposta para alguém. E não dá tempo de você correr lá na Bíblia, não dá tempo de você parar e orar. Mas aí você tem disponível a sabedoria de Deus que te orienta naquele momento difícil. Em tantas situações, né? Como eu falei, na criação de filhos, diante de decisões difíceis, tem um capítulo que eu gosto muito da Bíblia, que é o Salmo 25, que fala que ao homem que teme ao Senhor, ele o instrui no caminho que deve escolher. Eu lembro quando eu estava noiva, não sei se eu já contei isso aqui, meu noivado foi surpresa, né? Samuel preparou tudo e eu não sabia que eu ia ser pedida em casamento naquela noite. A gente já tinha conversado sobre isso, mas eu não sabia que ia ser naquela noite.
E aí foi tudo surpresa, e ele falou, quer casar comigo? E a família toda reunida. Eu lembro que, no momento, eu pensei assim, meu Deus, será que é para eu casar com ele mesmo? Será, meu Deus, que é ele mesmo que é para eu casar? E eu já li esse Salmo 25 muito, era assim, já me acompanhava há muito tempo. E aí eu lembro que o meu sogro é pastor, e ele tomou a palavra para abençoar a gente. E qual versículo que ele leu? Ele leu o Salmo 25. Aí, na hora, foi uma resposta, né? Ele leu o meu salmo. Ele nem sabia e leu o meu salmo. Então, assim, Deus ele nos dá sinais quando a gente está em decisões, né, para escolher coisas difíceis, coisas que vão, como é que fala? Direcionar nosso futuro, né? Casamento, profissão, tantas decisões que mudam o rumo da nossa vida. E o Senhor é aquele que deseja nos auxiliar, nos dá sabedoria para decidir certo, para fazer a escolha certa, para não fazer besteira. Em conflitos de relacionamento, nós precisamos de sabedoria. Todos os dias, em todos os lugares, temos tantos conflitos, né? As pessoas estão assim, com tanta necessidade de brigar o tempo inteiro. E eu lembro daquela história, né, de Abraão com Ló. Vocês lembram da história que os pastores dele estavam brigando por causa de terra para pastorear os bichos? E aí Abraão vira para Ló e fala, olha, a gente vai ter que separar, vai ter que ir cada um para o lado, porque não está dando certo. E aí Abraão podia, né, falar assim, eu quero ir para a terra melhor. Mas ele, sendo um homem de Deus, um homem de fé, ele deixa Ló escolher o lado que Ló queria e ele iria para o outro lado. Muitas vezes a sabedoria de Deus, ela é louca para o mundo, na maioria das vezes. Você não escolhe ou você não age conforme a inteligência do mundo agiria. Você perde diante dos olhos do mundo. Porque a sabedoria de Deus ela tem os valores invertidos com os valores desse mundo. Outras situações que a gente precisa de sabedoria para exercer o nosso chamado, para você lidar com gente, lidar com pessoas, no ministério. Em momentos de tensão, momentos de briga, que você precisa apaziguar, você precisa ser pacificador, né, como Jesus disse que a gente deveria ser. E aí eu lembro da história de Jesus ali, quando a mulher está para ser apedrejada, a mulher adúltera. E eu vi um pregador que eu gosto muito falar, que naquele momento que Jesus abaixa e começa a escrever no chão, tem gente que fala várias coisas, né, que ele estava escrevendo os pecados do povo que estava com as pedras nas mãos. E a Bíblia não diz o que Jesus estava escrevendo. E esse pregador ele fala assim que Jesus, na verdade, ele estava querendo só desviar a atenção do povo. Porque imagina uma massa enfurecida, já com pedra na mão. Se um tacasse ali, né, a psicologia fala esse movimento de massa, quando um começa, todo mundo vem, eles iam matar aquela mulher. E aí imagina acontecendo uma situação, vem alguém, faz um trem mais nada a ver, abaixa no chão e começa a escrever no chão. Olha a sabedoria de Jesus. Olha a sabedoria de Jesus para desviar o furor daqueles homens. E naquele momento todo mundo parou, olhou para ele, o que ele está fazendo? E aí ele levanta e fala, ele apazigua, ele pacifica a situação. Essa sabedoria está disponível para mim e para você. Está disponível para mim e para você. E a gente não tem que esperar a sabedoria no outro. A gente tem que buscar para a gente. Muitas vezes a gente lê a Bíblia querendo que o outro muda, né? Ou pensando assim, a pessoa que tinha que estar lendo isso aqui. Não era eu, não. Mas Deus deseja mudar a gente, né? Porque mudando a gente, Ele vai alcançar quem está ao nosso lado. E o livro de Tiago continua com mais conselhos sobre sabedoria. Lá no capítulo 3, vamos lá para o capítulo 3 agora. No capítulo 3, ele fala muito, eu não vou ler o capítulo todo, mas ele fala aqui muito da língua, né? A língua é justamente aquela barreira para a sabedoria de Deus. A língua é um órgão tão pequenininho, ela consegue ser uma barreira para a sabedoria de Deus na nossa vida. Porque quantas vezes a gente fala demais? Sou só eu, gente? Todo mundo aqui fala demais? A gente fala demais. E é tão perigoso, a gente não sabe a hora de calar. E a sabedoria de Deus, ela te dá domínio próprio para você aprender a hora de calar.
Em Provérbios 17, 27, tem um versículo que diz assim: quem controla as suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente, porque até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Olha que interessante. Até um tolo, ele se passa por sábio. Então, se você não sabe o que falar diante de uma situação, fica calado. Eu e o Samuel, a gente tem conversado muito sobre isso, que as pessoas estão com uma necessidade de ter opinião sobre tudo, né? Ter opinião sobre tudo, sobre isso, eu acho isso, isso, isso. O povo está assim, e a gente não precisa ter opinião sobre tudo, graças a Deus. Você não precisa saber sobre tudo, você não precisa entrar em toda a discussão do colega de trabalho lá, você não precisa entrar em todo o assunto. Tem um momento que a gente tem que se calar, principalmente quando a gente não sabe sobre aquilo. Se calar, o perigo da língua. Não, quando você não souber o que falar, se cale. Quando a ira estiver muito grande, se cale. Você não precisa opinar sobre tudo. Você não precisa o tempo inteiro corrigir o outro com as suas palavras. Deixa o Senhor corrigir. Deixa o Senhor modificar. A gente não consegue mudar nem a gente mesmo. Quanto mais com as nossas palavras mudar o outro. Se cale. Se cale. E eu queria ler com vocês agora Tiago 3, no verso 13. Aqui ele vai falar para a gente a diferença que existe entre a sabedoria do alto e a sabedoria desse mundo. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vós coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. A sabedoria do alto, a sabedoria que Deus concede a nós, ela é diferente da sabedoria desse mundo. Ela é inversa, como eu disse. Os fariseus, eles tinham muito conhecimento da palavra. Não era de coisa do mundo, não. Conhecimento da palavra. Mas eles não aplicavam com sabedoria aquele conhecimento. O conhecimento, se ele não gera vida, se ele não gera a vontade de Deus, ele é demoníaco. Mesmo se for um conhecimento bíblico. Misericórdia, né? Mesmo se for um conhecimento bíblico. E eu fiz um quadro. Coloca para mim, irmão, por favor. Porque esse versículo ele faz um paralelo, exatamente esses versículos, da sabedoria de Deus e a sabedoria terrena. Então, se a gente coloca de lado a lado ali, ele fala exatamente o que ele fala da sabedoria de Deus, ele fala o contrário da sabedoria terrena. Eu não consigo ler ali, não. Vou ler aqui. A sabedoria de Deus vem de Deus, lógico, né? A sabedoria terrena é diabólica. A sabedoria de Deus produz obras de mansidão. Já a da terra produz obras de perturbação. Ela traz confusão. A de Deus é pura e pacífica, promove a paz. Já a outra é amarga e invejosa, é animal. É a corrida dos ratos, né, que a gente tem nesse mundo. Quem é mais esperto, quem é mais inteligente, quem é mais sagaz, ganha nesse mundo. Em Deus não é assim, não. De Deus ela é moderada, ela é tratável, é cheia de misericórdia. No mundo ela traz confusão, divisão e sentimento faccioso. Quem aí é de área de comércio, essas coisas, vive isso todo dia, né? As pessoas tentando o tempo inteiro enganar, o tempo inteiro passar na frente, usar de esperteza. A sabedoria de Deus é sem parcialidade. Ela não olha para o próprio umbigo. Já a outra busca seus próprios interesses, é extremamente egoísta. Eu vou crescer, eu vou estudar, eu vou ser melhor. A de Deus é sem hipocrisia, ela é verdade, é a verdade absoluta. Já a outra é mentirosa, e sutilmente mentirosa às vezes. Às vezes ela pega uma verdade ali de Deus e sutilmente ela mente.
a sabedoria terrena. E, por último, a sabedoria de Deus, ela produz vida. A outra produz morte. Então, essa é a maior prova, esse fruto, né? Se produz vida, é a sabedoria de Deus. Se produz morte, se produz confusão, é a sabedoria do mundo. Então, é isso aqui que esses versículos falam. Tiago, do versículo 13 até o versículo 17. A diferença entre a sabedoria do alto e a sabedoria do mundo. E o nosso maior exemplo, né, aquela pessoa, assim, o homem mais sábio que já existiu. Os fariseus pensavam que era Salomão, porque Salomão pediu sabedoria e ele recebeu. Mas Salomão não se deu muito bem, não. A gente conhece a história, a gente vê o tanto que ele fez de besteira, o tanto que subiu para a cabeça dele, o fato dele ter recebido essa sabedoria, a sabedoria se tornou algo terreno. Ele se perdeu. Então, a gente não olha para ele. Quando a gente pensa no homem mais sábio, a gente olha para Jesus. E mergulhando nos evangelhos, igual a gente tem feito, né, no livro de João, a gente vê a sabedoria de Jesus, a revelação de Deus em Jesus, porque Deus é um atributo de Deus, Deus é sábio. E em Jesus ele é revelado a nós. E como isso é acessível a nós. E a importância também da gente caminhar ao lado de pessoas sábias. Né? Nosso referencial principal é Jesus, mas caminha ao lado de pessoas sábias. Eu lembro que, quando eu era mais nova, eu olhava algumas mulheres assim, eu pensava, gente, que mulher sábia, olha como ela é mãe, olha como ela consegue fazer todas as coisas. Eu ficava assim, admirada. E eu ficava com aquele desejo assim, de ser igual. Caminha ao lado de pessoas que você admira, que você quer ser igual. Ou seja, essa pessoa para alguém. Jesus, ele ressignifica a visão de sabedoria. Salomão era, então, a maior referência de sabedoria, e Jesus faz até referência dele no momento, né? Jesus caminhando ali com os discípulos e vê as florzinhas lá e fala, nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu tão bem quanto essas flores. Olha o ressignificado que Jesus traz para a simplicidade, da riqueza e da beleza que existe nas coisas simples. Aí Jesus vai, pega, tira os olhos do povo, dos fariseus, dos estudados, e põe nas crianças. Criança. Delas é o reino de Deus. A dependência de uma criança agrada ao Senhor, mais do que muitos estudos de um religioso. Jesus, ele traz a necessidade de que a sabedoria ela requer uma busca, ela requer uma dependência. Jesus, ele, o tempo inteiro, ele valoriza o simples, ele valoriza as pessoas que ninguém olhava, que ninguém prestava atenção, como aquela mulher viúva, né, que chega para dar as moedinhas ali de oferta, e ele vai e fala, essa viúva entregou mais que todo mundo aqui, porque ela deu tudo o que tinha. Então, a sabedoria de Deus, ela não trabalha com os valores que esse mundo presta. A sabedoria de Deus, ela olha para uma mãe, para uma mulher que às vezes larga tudo para cuidar dos filhos. Não que seja errado trabalhar, viu, gente? Não estou falando isso aqui, não. Mas o mundo hoje não valoriza uma mulher que fica só em casa. Mas a sabedoria de Deus valoriza aquela mulher que está fazendo aquele papel de mãe. A sabedoria de Jesus aponta sempre para as coisas que, aos olhos do mundo, são simples. A beleza da criança, a dependência da viúva pobre, as bem-aventuranças, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos, os devagar, né? Porque ser manso no mundo hoje é você perder, você ser devagar. Porque você tem que estar sempre correndo, você tem que estar sempre à frente de todo mundo. Os valores humanos, eles são recalculados, eles são reorganizados no reino de Deus. Maior é aquele que serve. Os últimos serão os primeiros. A sabedoria de Deus é loucura para esse mundo. É loucura para esse mundo. E muitas vezes a gente pauta o nosso valor como homem, e hoje falando para as mulheres,
A gente pauta o nosso valor não no que Deus diz sobre nós, mas no que o mundo está dizendo. Né? Como eu disse no começo, a gente dá ouvido a tantas vozes ao nosso redor que nos diminuem, que tiram a nossa identidade, que tiram a nossa alegria de ser mulher. E não dá ouvido ao que Deus diz sobre nós. O mundo, a sabedoria do mundo, ela rebaixa o nosso valor. Por que você acha que em toda a sua história aconteceram tantas coisas para diminuir o seu valor? Por que você acha que tanta coisa aconteceu na sua vida para você se sentir menos, para você se sentir inferior? O diabo, ele sabe o que Deus pensa a seu respeito e ele vai sempre falar o contrário. Ele sempre vai dizer o contrário. E a gente tem que aprender a repreender a voz de Satanás na nossa mente, como Jesus fez com Pedro. Calado. Não é essa a vontade de Deus para mim, não é isso que Deus pensa a meu respeito. Mas não, a gente engole, a gente vai engolindo, vai se nutrindo daquela podridão, e isso vai destruindo o coração da gente. Onde está o seu valor? Onde é que está o valor? Onde é que está onde você coloca os seus olhos para assumir o seu valor? Outra mentira de Satanás é a comparação. Quando o diabo começa a colocar que você tem que se comparar com outro gênero, né? O mundo tem feito muito isso, comparando sempre mulheres com homens. O homem ganha tanto, a mulher ganha tanto. Injustiça. O homem faz isso, a mulher tem que fazer também. A comparação é um caminho terrível, sendo que Deus nos fez singulares. A pastora Miriam trouxe isso aqui de manhã. Deus nos fez de maneira única. Só a mulher vai glorificar a Deus de uma maneira e só o homem vai glorificar a Deus de uma outra maneira. Não tem como fazer diferente, porque Deus fez para ser daquele jeito. Deus nos fez singulares, e a maneira que Deus nos fez mulheres glorifica o Pai. Deus nos deu singularidades que só a gente tem. Não sei se vocês perceberam aqui na hora do louvor, a irmã estava cantando, o filhinho subiu, fazendo bagunça aqui. Ela pegou a mão, deu a mão para ele. Olha a sabedoria. Olha o jeito que a mulher tem para lidar com as situações, não é? A gente consegue, às vezes, a gente tem uma carne e uma abobrinha só na geladeira. Você consegue fazer aquele prato mais gostoso. Você desembola, você empreende dentro da sua geladeira. Você pega lá um ovo, um queijo e faz aquela omelete. A gente tem isso. O homem não consegue fazer essas coisas. É algo nosso. Isso não faz a gente melhor ou pior. É algo nosso. A gente é forte, a gente é influente, as nossas palavras convencem. Né? Eva usou disso para o mal, convenceu lá Adão. A gente consegue convencer. A gente muda o clima da nossa casa. Eu vi certa vez que a gente não deve ser termômetro. Tem uma diferença de termômetro e termostato. Né? No Brasil, a gente não tem termostato, mas é justamente um aparelho que muda o clima da casa, tipo o ar-condicionado. E a gente não deve ser termômetro, que você só aponta, tá tantos graus. Não, você tem que ser ar-condicionado. Você muda o clima da sua casa. Você faz, se estiver quente, se o clima estiver difícil, você consegue apaziguar. Isso é um dom que Deus deu à mulher. Você embeleza tudo à sua volta. Né? A mulher, se não tem um trem bonito para pôr em casa, vai lá fora, pega umas plantinhas lá, coloca num jarrinho com água e fica tudo bonitinho. Mulher arruma a casa de um jeito que só a gente arruma. É verdade ou mentira? Homem ajuda, o Samuel me ajuda muito. Mas tem coisa que só a mulher faz daquele jeitinho. Porque isso Deus deu para a gente isso. A gente tem o poder de gerar. A gente tem o poder de ser mãe. O dom de ser mãe. E eu acho interessante que lá na Galeria da Fé, quando Hebreus fala, né, dos heróis da fé, ele cita Sara, e Sara está citada lá só pelo fato dela ter sido mãe. Sara gerou, e por isso ela foi considerada uma heroína aos olhos de Deus.
Então, não duvide do seu valor. Deixe Deus dizer quem você é. Não escute mais nenhuma outra voz. E Deus, Ele deseja curar a sua história de desvalor. Ele deseja pegar o seu coração, às vezes tão quebrado, né, tão desvalorizado, e refazer, dando valor que só Ele dá. Ele quer te encher de sabedoria, dessa sabedoria do alto, para que a sua casa seja edificada, para que a sua vida seja transformada, para que você transforme as pessoas ao seu redor. Deus deseja controlar a sua língua, e isso é para homens e para mulheres que eu falo, porque às vezes você, dentro da sua casa, homem, você é justamente a voz do diabo para tirar o valor da sua esposa. Eu lembro quando eu era pequena, minha família ainda não era cristã, e meu pai sempre falava com minha mãe, sempre ele falava assim: você é um 0 à esquerda, você é um 0 à esquerda. Era o valor que ele dava para ela quando ele estava bravo, né? Quando eles brigavam. Você não é nada, você é um 0 à esquerda. Olha o tanto que isso entra na mente da mulher, dos filhos que escutam. Então, cuide da sua boca, cuide das palavras que você solta na sua casa, mude a cultura da sua casa. Se você cresceu ouvindo essas coisas, faça diferente. Fala, não, a partir de agora, as palavras dentro da minha casa vão ser outras. Meus filhos vão lembrar de outras coisas que eu vou dizer. Eles não vão lembrar do que eu lembro. Faça diferente. Deus tem poder para mudar a sua história, irmão. Deus tem poder para reescrever, para fazer algo novo a partir de você. Dentro da sua casa, com seus filhos. Ele deseja isso. Nesse momento eu quero convidar você, homem, marido que está aqui, a chegar perto de sua esposa. E você que é solteiro, estenda suas mãos também para as mulheres que estão aqui. Você, mulher, vai receber uma oração agora. Antes dessa oração, Deus colocou algo muito forte enquanto a Lorene falava, e logo após essa canção também, que é Salmo 139, a partir do versículo 14, que diz: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Antes de tudo, Deus já havia escrito sobre você. Você não foi um acidente. Foi um plano do coração do Pai. Quando a nossa filhinha Sara, a gente descobriu que estava grávida dela, ela era uma substância informe, um pontinho, e a gente não sabia se era menino ou menina ainda. A gente foi fazer o ultrassom, não tinha batimento cardíaco ainda, porque era muito pequeno, a gente não dava para escutar o coraçãozinho dela. Mas naquele momento, eu como pai, eu daria minha vida, se preciso, por causa daquele pontinho. Eu como um pai pecador, imagina o Pai Celeste quando você estava lá. E aí você nasceu, um sonho do Senhor. E aí você passou por tantas lutas até chegar aqui. Tantos sofrimentos, tantas dores que às vezes foram causadas pela pessoa que você amava, que estava na casa com você. Pelo seu pai, pelo seu marido, às vezes pelo seu filho. E te fez esquecer do quanto o Senhor te amou ali no ventre da sua mãe.
do quanto Ele desejou que você nascesse, do quanto Ele desejou que você vivesse, fosse representante da glória dEle. Por isso, nessa noite, nós iremos orar para que você entenda esse valor que você tem do coração do Pai. Porque se você, mulher, entender isso, o quanto o Pai te amou, o quanto o Pai te desejou, o quanto Ele te quer, e o quanto Ele vai te sustentar, e o quanto Ele é a rocha inabalável, que vai te deixar de pé, mesmo quando situações estiverem acontecendo. Se você entende isso, você fará uma diferença incontestável nessa geração. Para os seus filhos, para os seus maridos e para todos aqueles que estão à sua volta. Por isso, marido, filho, homem, estenda suas mãos para essas mulheres e ministre sobre a vida delas, abençoe a vida delas. Peça perdão se você achar que precisa pedir perdão. Deus, nós estamos aqui nessa noite celebrando a vida dessas mulheres que estão aqui, com um coração tão grato por tudo que o Senhor fez na vida delas e continua fazendo. Nesse momento, Pai, eu peço que o Senhor traga cura aos corações. Aquelas palavras que magoaram, aquelas palavras que feriram, que desanimaram, às vezes lançadas por nós, homens, aqueles que deveriam amá-las e deveriam protegê-las e deveriam dar a vida por elas. Muitas vezes nós matamos sonhos com as nossas palavras. Como homem e representante aqui nessa noite, eu peço perdão. Eu peço perdão pelo pai que não foi um pai presente, não amou. Perdão porque homens abusaram de mulheres. Perdão porque homens traíram mulheres. Perdão porque homens agrediram mulheres, fisicamente e verbalmente. E a nossa oração nessa noite, Pai, é que o Senhor traga cura aos corações, e traga a certeza de que o Senhor é tudo o que elas precisam, Pai. Traga a certeza de que o Senhor é tudo o que elas precisam. A paz que elas precisam, elas encontram no Senhor. A alegria que elas precisam, elas encontram no Senhor. O amor que elas precisam, elas encontram no Senhor. O Senhor é tudo, tudo que elas precisam. Vem, Deus, vem e governa esse coração. Toma o controle desse coração e faz com que tudo seja novo na vida de cada uma delas aqui a partir de hoje. Em nome de Jesus. Ah, Deus, como homens aqui representados, nos dê capacidade de cuidar e amar das nossas esposas. Capacidade, Deus, de dar a vida por elas. De olhar para elas com os teus olhos, olhos de amor. E lembrar, Senhor, que o Senhor sonhou com elas. O Senhor as amou e o Senhor escolheu cada uma delas. Em nome de Jesus, no nome que está sobre todo nome, eu oro e eu já te agradeço porque eu sei que o Senhor, Espírito Santo, está agindo nesses corações. Continue trazendo cura, paz, alegria. Continue fortalecendo, continue dando sabedoria. Se já tinham sabedoria, que dê mais sabedoria. Unção dobrada sobre a vida delas. É o que nós te pedimos. E já te agradecemos porque oramos com fé no teu nome. Amém. Amém.